Não te estribes no teu próprio entendimento. Esta mensagem titulada Não te estribes no teu próprio entendimento, Lean not unto thy own understanding, foi pregada pelo irmão William Marion Branham no dia 20 de janeiro de 1965, numa quarta-feira à noite no auditório Ramada Inn, em Phoenix, Arizona, Estados Unidos da América. Permaneçamos em pé só por um momento agora para a oração. Quantos aqui têm uma petição em seu coração, que gostaria que Deus fizesse algo especial por você nesta convenção? Inclinemos nossa cabeça agora a Ele. Pai Celestial, nós somos um povo privilegiado em estarmos reunidos juntos aqui no nome do Senhor Jesus, em um país livre, onde nós podemos adorar-te, de acordo com os ditames de nossa consciência até agora. Nós oramos, Pai, que isto perdure e que agora possamos nós tirar vantagem deste grande privilégio que temos e que possamos colocar todo o nosso coração no culto esta noite para adorar-te, para que possa ser dito que Deus esteve em nosso meio esta noite abençoando o seu povo. Salva toda a alma perdida que esteja aqui esta noite, Senhor, e todo apóstata possam eles retornar à casa de Deus. Eu oro por toda pessoa enferma que possa ser curada, que o aflito possa andar e o cego ver, o surdo ouvir, que seja dado louvor e glória a Jesus Cristo no meio do seu povo, que isto possa ser rememorado por muito tempo, Senhor, porque nos temos reunido juntamente e pedimos por estas bênçãos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. De qualquer modo, ao vir para a estalagem Ramada, isto sempre parece como voltando para casa, de certo modo, porque eu tenho estado tanto aqui até que eu penso que eles simplesmente têm que começar a conhecer-me. E eu estou alegre por isto, porque tenho encontrado um ótimo grupo de pessoas nestas estalagens Ramada. A de Tucson e a daqui, eles têm sido muito gentis conosco, permitindo-nos ter cultos. Não faz muito tive um culto, eu mesmo, embaixo na estalagem Ramada, e o gerente nem ao menos deixou-me pagar pelo aluguel do edifício. Isso foi realmente amável. Eu me lembrarei disto quando eu estiver cruzando o país também, agora, aqueles que são bons para a família de Deus. Agora, nós temos passado desde domingo à noite, ou melhor, domingo à tarde, uns momentos agradáveis no Senhor, ou pelo menos eu tenho tido. Tenho passado momentos maravilhosos, gozando de suas bênçãos e do companheirismo do Espírito Santo e com o seu povo. Eu gosto de relembrar que, juntos, nós estamos adorando a Deus. Você é um atributo de Deus, parte de Deus, quando você se torna o filho ou filha de Deus. E Deus está em você, desejando a vontade dEle, se você deixar que Ele faça isto. Assim, esta noite, esperamos que cada pessoa esqueça acerca das coisas, do que tem sido os dias e, colocando tudo de lado, apenas coloquemos nosso coração no culto agora. Não apenas para esta noite, mas na convenção que está vindo. Não há dúvida de que muitos representantes se têm reunido, e vi alguns dos extras esta noite na plataforma se reunindo para a convenção que começa amanhã. E eu peço às pessoas que estão aqui para o reavivamento que nós acabamos de ter, que, caso seja possível, gostaria que vocês permanecessem para a convenção. Vamos ter alguns ótimos preletores relacionados. Um irmão poderia não vir, mas nós temos muitos que estarão aqui para substituí-lo. Quero estar eu mesmo em toda a convenção para gozar deste companheirismo. Sabe, nós subimos aqui como ministros e falamos e estamos sempre anunciando ao povo tudo o que está em nós. Eu preguei sobre um tema uma vez, onde Jesus disse: olhai um lírio como eles nem trabalham, nem fiam, e ainda eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles.
E eu verifico que o lírio tem que crescer dia e noite, fiar e trabalhar e fazer-se brilhante. Mas ele mesmo não obtém nenhuma bênção disto. Ele se abre e o transeunte cheira o perfume dele, a abelha obtém o mel diretamente do centro, ela dá tudo pelo que ela trabalha para obter, e eu chamo minha mensagem Reverendo Senhor Lírio. Assim, este é um tema meio estranho. Mas ministros se dão ao povo, e então é simplesmente bom sentar-se e ouvir a outros. Como aquecendo seu fogo, nós gostamos de sentar sob as labaredas de fogo uns dos outros e aquecer nosso coração com o evangelho que nossos irmãos estão pregando para o povo. E estou grato por ter esta oportunidade de fazer isto. E agora estou confiando. Hoje à noite, Billy disse-me que distribuiu cartões de oração totalmente e que nós não poderíamos ter uma fila de oração aqui em cima se tivéssemos que fazê-lo. Está vendo? Você teria que sair ao redor por lá e através de uma sala escura e subir por aqui. Vocês tropeçariam em tudo para chegar aqui. E fazendo isto, os afligidos e os aleijados estariam em uma condição terrível. Mas nós não sabemos o que pode ser que nosso Senhor faça. Pode ser que, nesta noite, Ele caia diretamente em nosso meio e cure todos que estão aqui, toda enfermidade. Eu preferiria ver isso que todas as filas de oração que eu já tenha tido em minha vida, apenas para ver a soberania de Deus cair entre seus filhos obedientes. Eu sempre aprecio isso. Normalmente, se você tem qualquer contato pessoal com o povo, com imposição de mãos, poderia ser. Eu não penso que demasiadas pessoas fariam isso. Bem, eles diriam, um tal e tal ministro impôs suas mãos sobre mim e glória a Deus. Então isso faz com que as pessoas olhem para aquele ministro. Mas se você puder simplesmente ficar em pé aqui, pregar a palavra e deixar que o Espírito Santo cure cada um, então isto é absolutamente apenas a graça de Deus. E então Deus obtém todo louvor, glória e nenhuma sombra de nada para ninguém mais. Esta é a forma como eu, em meu ministério, a razão por que eu não chego a demasiadas, a menos que... Agora, a noite passada nós tentamos orar por tantas quantas pudemos, mas imposição de mãos, e normalmente durante a noite, simplesmente, quem sabe o Espírito Santo venha diretamente ao nosso meio e vá manifestando a si mesmo, fazendo a si mesmo conhecido entre nós. E então, através disso, eu penso, isto é real. Quando ele pode, talvez em soberania, está vendo? Eu não posso dizer agora, este homem ou esta mulher ou aquela criança, está vendo? O Espírito Santo se move no edifício e fala a quem ele deseja falar. Está vendo? Isso é soberano. E então isso traz o conhecimento, porque isto é uma promessa de Deus. E isso traz o conhecimento do Deus soberano, bem como também faz baixar sua presença entre nós. Deveríamos ver isto e regozijarmos. E não importa. Você diz, bem, eu estava aleijado em minha mão, eu estava lá na noite passada, eu não melhorei nada. Aquilo não tem nada a ver com isto. Para você isto já está terminado. Você não está olhando para a sua mão então, você está olhando para uma promessa. Você está vendo. E portanto, você não pode dizer, bem, o irmão falando de tal, não orou a oração da fé ou tal e tal. Foi a presença do Senhor que lhe deu fé. Você está vendo e então Ele enviou sua palavra e os curou. Agora, na noite passada eu quebrei minha promessa novamente. Sem dúvida, vou tentar mantê-la esta noite, se eu puder. E agora, alguém disse, você não permaneceu no seu tema noite passada. Não, eu não fiz, porque... Vou lhes dizer o porquê. Eu ia pregar sobre um assunto, agora eu esqueço exatamente o que. Mas Deus rico em misericórdia. E eu tentei explanar como Paulo, falando lá, disse, nós que estávamos em tempos passados, uma vez em algum outro tempo que não agora, nós estávamos mortos em pecado e transgressões, os quais Deus vivificou, fez ficar vivos. Agora, está vendo, antes que algo possa ser vivificado, tem que haver algo lá pelo qual seja vivificado, isso mesmo.
Assim, você está vendo, se você estava no pré-conhecimento de Deus, então você está se tornando uma parte de Deus. E a única maneira pela qual você pode ser um filho de Deus ou uma filha de Deus é que você tinha que ser uma parte de Deus. E Deus não é completo sem você. Tem que ser, isso mesmo. Porque existe somente um recurso de vida eterna, e esse é Deus, e somente Ele tem vida eterna, está vendo? Agora, e você era uma parte dele, de tal maneira que você era um atributo, ou em seu pensamento no começo. E isso porque Ele pensou sobre você no princípio, e isto dá aquele pequeno puxão na direção dele. Isto é o que tem que ser vivificado, alguns deles jamais serão vivificados. Eles simplesmente não têm isto. Isso é tudo. Simplesmente como se você pusesse um grão de milho no chão e não tivesse... Não importa quão bonito fosse, se isto não tivesse o germe da vida nele, isto não poderia nunca ser vivificado. Mas o germe da vida tem que estar lá primeiro. E eu tenho aquela pequena história sobre aquela águia caminhando com as galinhas e os frangos, porque ela foi chocada e nasceu lá. Mas ela nunca se sentia exatamente como aqueles frangos. E sabe, quando sua mãe veio e a chamou, ela ouviu uma voz que soou tremendamente bem para ela. Porque, para começar, lembre-se de que ela era uma águia. Ela simplesmente teve que vir para encontrar-se, para encontrar o seu lugar. E é esta maneira que cada crente é. Você não foi nascido para este mundo. Você foi criado na imagem de Deus, para ser um filho de Deus. E você não pertence a este galinheiro aqui fora. Você é uma águia. E sabe, eu subi naquela águia e eu não pude colocar meus pés de volta no chão. Assim eu simplesmente tomei. Eu fui por muito tempo e então eu esqueço qual era o meu tema e perdi minhas anotações e tudo mais. Eu estava tendo um tempo tremendo, mas isto é o que foi. E isto foi apenas sobre aquela águia. Agora, possa aquela águia, Deus, sabe... Deus compara seus profetas a águias, e ele chama a si mesmo de águia. Ele é Jeová Águia, Papai Águia. E a razão por que ele faz isso, uma águia pode voar mais alto que qualquer pássaro que exista, e porque ela é feita diferente de qualquer outro pássaro. Agora, ela não constrói seu ninho no chão como galinhas e os demais, mas ela vai alto para construir seu ninho. E uma outra coisa, que ela é um pássaro construído de forma especial. Agora, se um falcão ou um corvo, ou uma outra espécie de corvo, ou qualquer outro pássaro tentasse segui-la para cima no céu, ele se desintegraria. Ele não é feito para isto. Ela tem que ser uma pessoa especial para ir lá em cima. Suas penas são mais agarradas do que as de qualquer outro pássaro. E seus olhos são mais aguçados do que os de qualquer outro pássaro. E quanto mais alto ela vai, mais longe ela pode ver. Bem, alguns daqueles pássaros, quando eles se põem tão alto quanto estão supostos a estar, eles são tão cegos quanto um morcego. E é desta forma quando eles deixam aquele credo, eles não sabem nada acerca disto então. Os dias dos milagres têm passado. Por quê? Eles não podem ver isto. As águias, porém, podem penetrar nos céus, e nos céus do céu, lá em cima, que bem faz subir lá se você não pode ver. Estou tão alegre por ser uma delas, e associado com uma ninhada inteira deles agora. Voltemo-nos ao Antigo Testamento agora, ao livro de Provérbios, escrito por Salomão, um dos homens mais sábios do mundo, depois do nosso Senhor Jesus. Mas ele não era exatamente como Salomão, tanto que Salomão foi um homem nascido de uma mulher e foi gerado através de um pai terreno, Davi, mas Jesus foi um filho nascido de uma virgem e não era totalmente um homem, mas ele era Deus, o homem Deus. E ele era mais que um homem, era um homem acrescido de algo mais, está vendo? Salomão, entretanto, era apenas um homem como você e eu, e ele pediu a Deus sabedoria para dirigir seu reino. Ele tinha um dom de sabedoria. Depois, nosso Senhor Jesus era o homem mais inteligente de que nós já tenhamos conhecido. Ele escreveu os provérbios e eu penso que eles são muito bons. E vamos abrir agora ao livro de Provérbios, o primeiro capítulo, ou melhor, o segundo capítulo, e os primeiros poucos versos de Provérbios,
de 2, começando como 1. Provérbios 2 e começando com 1. A continuação de Salomão aconselhando aos seus filhos. Meu filho, se tu receberes... Sinto muito. E eu tenho Provérbios 3:1. Sinto muito. Eu olhei aqui em cima em meu livro e vejo que é Provérbios 3 em lugar de 1 ou 2. Sinto muito. Provérbios 3:1. Filho meu, não te esqueças da minha instrução e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Não se afaste de ti a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim acharás favor e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará a tua vereda. Eu penso que esta é a mais bonita escritura. Agora eu quero tomar para um tema do 5º versículo, não te estribes no teu próprio entendimento. Agora este é um tema muito estranho para o dia que estamos vivendo, porque a ênfase hoje é certamente colocada sobre a educação e sobre o nosso próprio entendimento de coisas, o dia de aprendizado. Mas nós verificamos aqui que esta estranha afirmativa, como outras escrituras, ela tem seu lugar, e nós confiamos que Deus nos deixará ver onde é o lugar. Hoje nós enviamos nossos filhos à escola para terem entendimento. Então, depois que eles concluem o curso de 1º grau, nós os enviamos ao curso do 2º grau para um melhor entendimento de conhecimento. Então, depois que eles o terminam, algumas crianças são mesmo suficientemente afortunadas para ir à universidade e passam através da universidade para completar sua educação e seu entendimento de conhecimento. O que eles pretendem, muitas vezes para obter um emprego você tem que ter no mínimo um entendimento de nível de 2º grau, ou uma educação universitária, ou assim por diante. O sábio Salomão ainda nos disse que não te estribes nisso, não no nosso próprio entendimento, não aprender dessas coisas. Porque nós nos perguntamos o motivo pelo qual ele nos diria tal coisa como essa. É porque nosso moderno entendimento é, usualmente, a sabedoria do homem, a qual é contrária à palavra de Deus. E eu penso que é isto que Salomão estava tentando aconselhar a seus filhos. Não era para ser iletrados, mas não se estribar em seu próprio entendimento. E eu penso que essa seria uma boa exortação hoje, se nós disséssemos a nossos filhos e aos filhos de Deus que está tudo bem ter uma instrução, não há nada contra isto, mas quando essa instrução é contrária à palavra de Deus, então estribe-se na palavra e deixe sua instrução ir-se. Está vendo? Por causa da palavra. A instrução sustentará e ele dará um bom emprego. Provavelmente ele dará uma boa posição entre as pessoas intelectuais, mas isso está bem, o que provavelmente será uma grande ajuda para você, ajudá-lo-á em suas finanças e sua subsistência. Talvez fará a vida um pouco melhor para você. Mas lembre-se de uma coisa, meu filho, você tem que morrer. Não importa quanta educação você tenha, quanta cultura você é capaz de acumular, você ainda tem que encarar a morte. Porque está escrito que o homem tem que morrer e depois disso vem o julgamento. E Deus, quando a morte não é tão má, mas vir o julgamento é a parte ruim. Agora, você pode morrer, depois disso, porém, é o julgamento. E Deus não lhe irá perguntar quanta instrução você tinha quando estava aqui na terra, quanto conhecimento você acumulou, quer você tenha seu título de bacharel em artes ou qualquer que seja o diploma que você possa ter tido, mesmo como ministro, isso não vai ser requerido de você. Será, porém, requerido de você o que você fez acerca do entendimento da palavra de Deus. Aqui é onde a exigência vem, por causa disto. Sua educação é ótima, mas a palavra de Deus é vida. Minha palavra é vida, e sabê-la é vida. E ele disse, conhecei-o, ele é a palavra.
Assim você só poderá conhecê-lo pela palavra, porque ele é a palavra, e esta é a única maneira como você o conhecerá, através da sua palavra. Alguém poderia subir e dizer, isto é Deus, ou aquilo é Deus, ou isto é Deus, ou isto é certo, e aquilo é certo, mas voltemos-nos à palavra, a qual é a verdade. E a palavra é simplesmente como a estrela polar. É uma estrela verdadeira, não importa de que maneira o mundo esteja flutuando, aquela estrela polar está centrada com a Terra. Você posiciona seu compasso para a estrela polar, está sempre no centro da Terra. Outras estrelas flutuam ao redor, com o mundo, mas a estrela polar permanece estável. Agora, o compasso é o Espírito Santo, e o seu posto de ancoragem seria a estrela polar. Assim, o Espírito Santo sempre apontará na direção da palavra. O Espírito Santo nunca irá guiá-lo a nada mais, a não ser a palavra de Deus. Deste modo, como poderia um homem aceitar um credo quando isto é contrário à palavra e então ainda dizer que ele tem o Espírito Santo? O Espírito Santo irá apontá-lo para fora daquilo. É necessário o Espírito Santo para apontá-lo para a palavra, porque ele é a palavra, ele é a palavra. E ele pode somente, como magnético no compasso, está posicionado somente na direção do Polo Norte. Esta é a única maneira em que isto pode atrair. E quando o Espírito Santo é o autor e escritor e vivificador da palavra, como pode ele apontar a pessoa a algo mais que não seja a palavra? Assim, quando uma pessoa diz que tem o Espírito Santo e aceita algo contrário à palavra, isso mostra que não é o genuíno Espírito Santo que eles têm. Está vendo? Isto pode ser um espírito, eu não discutiria, mas isto não é o Espírito Santo de Cristo. Agora, sabe, muitas vezes eles tomam o espírito uns dos outros, e deste modo, isso poderia apontar, como em um grupo de homens, para uma certa coisa, mas isso não apontará para Cristo. Mas o Espírito Santo sempre aponta para Cristo, e Cristo é a palavra. Nós vemos isto tão claramente na Bíblia, ou eu vejo. Quem sabe eu poderia estar errado, mas em meu pensamento, mas não penso que esteja, porque isso é, não te estribes no teu próprio entendimento de coisas. Se você se estriba no seu próprio entendimento, então você está destinado a sair fora da estrada certa. Você não pode estribar-se no entendimento de ninguém mais, quando isso se refere à vida. Para encontrar vida, você tem que confiar na palavra. Isso é vida. Nós vemos isto desde o princípio. Isto é tão claramente dado a conhecer a nós, desde o começo, que Deus deu à sua primeira família na terra sua palavra, para viver por ela. Somente por meio de sua palavra era para se viver. Agora, não era através de comer o alimento e assim por diante, mas por sua palavra era para viver eternamente. E enquanto eles mantiveram aquela palavra, viver eternamente. Mas a primeira pequena frase daquela palavra foi colocada fora de lugar. A corrente inteira se quebrou e a raça humana precipitou-se na morte. Está vendo? Agora nós observamos. Eva, a qual era, sem dúvida, uma pessoa inteligente, a primeira tirada diretamente de Adão, o qual era o filho de Deus, e Eva, certamente estando naquele lugar onde não havia estado nenhum pecado, nenhum lugar para pecado, ela certamente deve ter tido uma concepção maravilhosa do que era Deus, porque cada tarde ela e seu esposo caminhavam no frescor do jardim ao entardecer e falavam face a face com Deus. Que coisa desarrazoada que foi uma pessoa que andava face a face com Deus a cada dia e então se volta ao arrazoamento de algo que arrazoou para fora da palavra de Deus. Nós ainda os temos. Eles são tão facilmente arrazoados para fora da palavra de Deus, depois de se sentarem na presença de Deus. Venham da palavra de Deus pregada, a palavra de Deus feita, manifesta. Bêbados e pecadores vêm ao altar e são convertidos e feitos novas criaturas em Cristo. Pessoas de má fama feitas damas e cavalheiros, e então voltar-se daquela abençoada coisa que os guiou a esta vida, e então serem pervertidos após algum tipo de credo para se tornarem mais populares ou entrarem naquilo que eles chamarão de uma melhor classe de pessoas. Ora, você está na melhor classe que existe, filhos e filhas de Deus. Bem, eu gosto mais desta companhia do que estar com todos os reis e potentados e tudo mais.
Dê-me aquele humilde grupo de pessoas, se eles não sabem diferenciar sua mão direita da esquerda, contanto que eles conheçam a Deus e o amem e o sirvam. Para mim, esta é a celebridade do céu. Sim, Senhor. Agora, mas nós encontramos que Eva foi facilmente persuadida por Satanás para fora da palavra de Deus, e ela se estribou em seu próprio entendimento, porque Satanás tinha projetado algo para ela, o qual não era para ela real entendimento de Deus, mas ela tinha algo mais que lhe foi falado pelo inimigo, Satanás, e ela creu nisto. Agora, nós verificamos o resultado disto. Isto precipitou toda a raça humana para a morte, porque a primeira mãe sobre a terra se estribou em seu próprio entendimento, contrário à palavra de Deus, e precipitou toda a raça humana para a morte. Agora, você crê nisto? Essa é a palavra? Bem, uma mulher é sempre... Igreja na Bíblia é tipificada por uma mulher, e uma igreja hoje pode aceitar um amontoado de dogmas ou credos e precipitar a congregação inteira em uma separação de Deus? Essas pessoas que adotam essas coisas no lugar da palavra de Deus são exatamente como Eva. E isso tem sido feito novamente e novamente, ao ponto de ter precipitado toda essa geração para fora da palavra de Deus. E quando a palavra é manifestada, a palavra é revelada. Eles não aceitarão porque não farão isto, porque eles se estribam em seu próprio entendimento. Esta igreja foi construída aqui, é um bonito lugar, é uma grande organização, é um membro de um grande grupo de pessoas, por que não deveríamos pertencer a isto? Eu irei confiar nisto. Não confie em seu próprio entendimento, mas confie na palavra do Senhor. Agora isso terminou finalmente em morte para a raça humana inteira, como eu disse, ou mesmo que agora, para as muitas pessoas as quais confiam em seu próprio entendimento, seus dogmas e credos e assim por diante, clamando: a palavra de Deus não é totalmente verdadeira, que parte disto não é inspirada e parte não é. Como você pode ter fé em uma Bíblia se parte disto é inspirada e outra parte não? Se uma citação é errada, então a coisa toda pode estar errada. Ela tem que estar toda errada, exatamente correta. E algumas dessas assim chamadas pervertidas escolas bíblicas, ensinando o conhecimento do homem, acumulação, onde eles se reúnem, se sentem um concílio de pessoas e dizem: agora olhe, os dias dos milagres terminaram nos dias dos apóstolos. E muitos homens abaixo do bispo, ou os homens altos, se sentariam e diriam: bem, se eu posso simplesmente concordar com ele, não tenho dúvida que posso ser o próximo na fila para a sua posição. Está vendo? Então você se estriba em seu próprio entendimento, ao invés de fixar seus dois pés pela palavra de Deus. Isso é o que causa essas coisas. Algum tempo atrás, eu estava em uma disputa sobre o imposto de renda, e eles me disseram, ora, seus administradores não são nada além de fantoches, suponho. Eu disse: se eu tivesse um administrador na junta que tivesse uma ideia diferente e não ficasse em pé, e não importa quem esteja falando a respeito disso, não expressasse seu próprio ponto de vista a respeito disso, eu lançaria para fora da junta. Sim, Senhor. Ainda que isso fosse contrário à minha fé, quero que ele expresse o que ele pensa ser certo. É para isto que eu tenho lá, para ver o que ele diz acerca disto. Mas nós temos isso. Observe, Jesus disse em São João 10, minhas ovelhas conhecem minha voz, está vendo? Uma voz, logicamente, é a sua palavra quando ele está falando. Minhas ovelhas conhecem a minha voz tem sido provada a elas como verdadeira, tem sido vindicada que é a minha voz. Agora observe, elas não estão sujeitas a seguir qualquer outra voz, elas não o farão. Minhas ovelhas conhecem a minha voz e um estranho elas não seguirão. Em outras palavras, elas não entenderão uma voz teológica que esteja ensinando contrariamente à palavra. As ovelhas não entendem isto, não mais que uma águia, na noite passada, podia entender o cacarejar da galinha. Eles não entendem isto, porque ela era uma águia. E essa é a mesma coisa com o genuíno nascido de novo, o Filho de Deus. Ele só compreende as coisas que são de Deus. Agora, alguém diz: bem, agora veja, você poderia fazer isto. Eu penso: eu creio que isto não é dessa maneira, creio que os dias de milagres passaram, não creio que isso seja cura divina, não creio nisto. Agora,
Um genuíno cristão nascido de novo, isto nunca parará em seus ouvidos. Ele não entende isso de forma alguma. E como poderia um homem que crê em Deus e que pode ler a Bíblia e ver que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, alguma vez aceitar uma tal coisa como essa? Não entendo isso. Assim, eles não se estribam em seu próprio entendimento. Simplesmente como um bebê. Tome um pequeno bebê e deixe que ele nasça e deixe-o uma vez recostar-se ao seio de sua mãe, mamar dela, o leite morno, apoiar sua pequena cabeça sobre seu seio, ainda que ele tenha umas poucas horas de vida. E um dia ou dois, a partir disso, tire de sua mãe e transfira-o para o seio de uma mãe estranha. Ele irá chutar com seus pequenos pés para cima, no ar, e gritar: esta não é sua mãe. Está vendo? Ele já tem tido algo a seu respeito, porque ele é uma parte de sua mãe. A natureza ainda tem-lhe provido uma maneira de conhecer sua própria mãe. E se a natureza tem provido uma maneira para um bebê conhecer sua mãe, da qual ele nasceu, quanto mais tem aquele, um filho de Deus, o qual é nascido do Espírito de Deus. Ele conhece sua mamãe. Ele conhece porque foi nascido da palavra e ele compreende a palavra. Coloque-o em um lugar estranho onde ele seguramente estará fora de lugar. Sairá de lá tão logo quanto possa, porque ele não se estriba. Alguém diz: agora, espere, querido, esta é a sua mamãe agora. Esta não é a sua mamãe, porque ele tem um meio de saber que ele é parte desta mãe. Essa é sua mãe. Ninguém mais poderá tomar seu lugar. Ele conhece sua própria mãe. Observe como isto é verdade, como isto é realmente assim. Deus tem feito cada coisa segundo sua espécie. O gado segundo a sua espécie. Muitas vezes, ao trazer um ajuntamento de gado para baixo, trazíamos todo o rebanho de gado e os pequenos bezerros. Eu costumava perguntar-me como eles afinal conheceriam sua própria mamãe. Agora eles descendo as montanhas, o gado todo misturado. Uma vaca que esteja com bezerro, talvez um bezerro um pouco faminto, mame um pouco de outra mãe, se ele está realmente faminto. Mas quando nós o paramos na pradaria, aquela mamãe rompe através da multidão de vacas e bezerros até que ela encontra o seu próprio. E o bezerro corre para sua mãe. Ele conhece aquele certo pequeno gemido e o berro dela. E ela berra por aquele bezerro e outras mães berram até que você não pode nem mesmo ouvir a si mesmo pensar. Aquele pequeno bezerro, contudo, encontrará aquele certo chamado de sua mãe, porque ele é parte da mãe. E um cristão nascido de novo, do céu, ele é uma parte desta palavra, correto? Uma outra mamãe ele não seguirá. Ele é uma parte da palavra. Ele permanece com a palavra. Se a trombeta der um sonido incerto, quem poderá se preparar para a batalha? Disse Paulo. Ele conhece o sonido da palavra. Observe como é isto. A mão predestinada de Deus seguindo-os ao longe. Ele sabe que ele foi ordenado. Ele estava na verdade do Evangelho. Ele soube que ele nasceu pelo Espírito de Deus. Ele sabe que o Espírito de Deus não pode negar a palavra de Deus. Assim, portanto, um estranho ele não seguirá. Observe como... estava voltando os olhos aqui sobre uma anotação que eu havia feito. Eu passei por isto, mas simplesmente ocorreu-me ver a leitura da Escritura. Pensei em me referir a isso novamente. Observe como sua própria ovelha predestinada o seguiu, exatamente nos dias dos maiores teólogos que jamais temos tido. Eles saíram diretamente porque eles o conheceram. Eles sabiam o que a palavra tinha prometido para aquele dia. Eles sabiam com que o Messias se pareceria quando ele viesse. E Simão Pedro veio a ele, o qual era então somente Simão. E André havia tentado contar-lhe acerca daquilo. Este homem é o Messias. Bem, Simão logicamente era, quem sabe, um pouco obstinado. E ele não iria. Mas quando ele caminhou até a presença de Jesus, quando Jesus disse: seu nome é Simão e você é filho de Jonas. Agora, nós sabemos que Jesus falou a seus apóstolos que ele os conheceu e ele, antes da fundação do mundo, eram os atributos dos seus pensamentos. Portanto, estando aquela semente, repousando nele, soube que a palavra dizia e havia sido prometido que o Messias seria um profeta. E quando ele viu isso, terminou com a pescaria.
Ele soube então que ele deixaria cair suas redes, porque ele iria e se tornaria um pescador de homens? Pois agora, lá se pararam outros que viram a mesma coisa ser feita e classificaram isto como um espírito mau. Eles foram os teólogos, porque isto não era ao gosto dos seus ensinamentos teológicos. Eles recusaram isto, porque se estribaram em seus próprios entendimentos, por sua doutrina. Quando Jesus Cristo veio no cumprimento da palavra da promessa, e eles estavam demasiado cegos para ver isto, eles se estribaram sobre o que os sacerdotes diziam e sobre o que a igreja dizia, ao invés de sobre o que Deus dizia. Agora, Jesus repreendeu-os por isto. Ele disse: examinai as Escrituras, porque nelas vocês reclamam ter a vida eterna, e elas são as que testificam de mim. Essas Escrituras que eu lhes estou pedindo para examinar, elas lhes dizem quem sou. Mas eles não se estribariam no que a palavra dizia, e sim no que era de seu entendimento. Eles se estribaram em seu próprio entendimento, e as Escrituras nos diz que eles estavam velados, e o véu de sua própria teologia os havia cegado. Você diz: irmão Branham, o que é que você pretende? Estou apenas chegando a isto, e isso está ocorrendo novamente, até que homens e mulheres e pessoas se estribarão em uma certa igreja, a qual eles têm se unido e a qual pertencem. Não importa o que a palavra de Deus diz a respeito, eles vão diretamente com isto, estribando-se em seu próprio entendimento e ignorando a palavra de Deus, como se ela nunca tivesse nem ao menos sido escrita. Isto é semente não germinada de vida humana. Isto tem a vida física, mas não vida espiritual para ser vivificada. O véu estava sobre suas faces. Agora observe, eles tinham seus próprios pensamentos do que Deus deveria ser, tinham suas próprias ideias do que o Messias deveria ser. Mas a palavra disse o que o Messias deveria ser. Agora está vendo? Eles tinham seu próprio entendimento do que ele seria. Sem dúvida que o sumo sacerdote dizia: todos os meus sacerdotes sobre mim, agora, assim que o Messias vier, temos edificado um grande templo aqui, temos feito tudo isto. E a Bíblia disse: ele virá rapidamente em seu templo e todas essas coisas. Quando ele o fizer, o Messias subirá diretamente até aqui e se reconhecerá conosco e dirá: eu sou o Messias, cheguei, eu sou aquele Messias que vocês têm estado esperando. Bem, quando ele realmente veio, ele veio de uma forma tão diferente daquela que eles pensaram que viria. Não reconheceram, não souberam quem ele era. Mas se algum hipócrita tivesse subido lá e dito: eu sou o Messias, eu sou o doutor fulano de tal, eles o teriam aceitado. Mas quando eles veem a um homem que nasceu com um nascimento negro, com nenhuma educação de qualquer escola a qual ele jamais tenha ido para aprender, nenhum seminário teve ele, nenhum cartão de companheirismo, ele contudo foi a interpretação da palavra de Deus manifestada. As obras que eu faço falam-lhes quem eu sou. Se eu não faço as obras que foram prometidas para eu fazer, então não creio em mim. E não poderíamos nós aplicar isto para este dia? Quando o Espírito Santo vem, o que eles desejam aplicar para alguma outra era? Quando ele vem na ação e nas demonstrações do seu poder de vida eterna, o povo quer chamar isso de um selvagem fanatismo. Por quê? Eles se estão estribando em seu próprio entendimento e não na palavra do Senhor. E você sabe que isto é correto. A identificação, que é a própria interpretação de Deus, é a manifestação da promessa. Quem sabe eu direi isto, tornarei isto um pouco mais claro. Quando Deus fala a palavra, ele não precisa de nenhum homem ou de nenhuma mulher, ou de ninguém mais para dizer o que isso significa. Quando ele disse: bem, você diz, Deus quis dizer isto. Deus quer apenas dizer o que ele diz que quer dizer. Está vendo? Agora, como ele interpreta a sua própria palavra? Cumprindo isto. A Bíblia disse: uma virgem conceberá. Ela concebeu. Isso não necessita de qualquer interpretação. Deus disse: haja luz, e houve. Isso não necessita de qualquer interpretação. Deus disse também que nesses últimos dias que ele derramaria seu espírito sobre toda a carne. E ele tem feito isto. Isto não necessita de qualquer interpretação, isto apenas necessita de uma aceitação, de alguém para aceitar o que Deus tem feito. Isso não necessita de uma interpretação. Deus interpreta a sua própria palavra, Deus prometeu as coisas que nós vemos dia a dia, que ele faria isso nos últimos dias. As pessoas hoje, como isto foi então, eles se estribam em seu próprio entendimento.
Meu pastor diz que isto é fanatismo, mas a Bíblia diz que isto aconteceria, sob o entendimento de quem irá você estribar-se. A Bíblia prometeu que nos últimos dias que a era da igreja de Laodiceia se tornaria tão rica e se tornaria tão insuficiente ou em autossuficiência. Eu sou rica, eu não tenho necessidade de nada, eu me assento como uma rainha. E ela é rica. E ele disse, tu não sabes que és miserável? Agora, isso é a era inteira da igreja. A igreja de Laodiceia. Você está nua, cega, pobre, miserável e não sabe disso. Sentando em suas riquezas 10 milhares vezes 10 milhares e milhares de membros, a riqueza do mundo em sua mão quase, colocando tudo isto junto, no momento como a Igreja Católica e os protestantes juntos, enquanto caminham juntos, eles têm a riqueza do mundo. Por pouco e nós estamos falidos nessa nação. Estamos emprestando impostos que serão pagos daqui a 40 anos, eles me contam. Assim disseram eles na Lifeline. Impostos que nós estamos gastando agora serão pagos daqui a 40 anos. Meu pequeno neto, se Jesus tardar, os impostos que ele vai pagar quando tiver 40 anos de idade, nós estamos gastando isto agora. Enviando para ajuda externa e nossos próprios índios e coisas morrendo de fome. Estão tentando comprar companheirismo? Você não compra companheirismo, você não compra um amigo. Não, mas isto é o que nós estamos fazendo. Esta é a forma como nós estamos estabelecidos, comprando impostos das pessoas em tudo que eles podem entrar. Imposto, imposto, imposto. E nós não ficaremos livres da dívida de guerra por centenas de anos ainda. Suponho que nós temos sido lançados por políticos e agora nós não deveríamos estar dessa forma. Não há razão para estarmos dessa forma. Mas as igrejas, elas mesmas, têm se tornado ricas. Praticamente a riqueza do mundo, diz a Bíblia, está na Igreja Católica. Esta é a razão porque a Rússia a toca para fora, porque a Rússia a excomunga. Isso foi a mera origem do comunismo, porque a igreja ensinava a ser algo, não havia nada mais restante do mundo. Quando nós estávamos lá em cima na Finlândia, aquele pequeno rapaz foi levantado dentre os mortos. Lá se pararam aqueles soldados russos em posição de sentido e eles disseram, nós vamos receber um Deus que pode levantar os mortos. Nós temos feito denominações, escolas e edifícios e falhado em fazer o que Jesus nos disse para fazer, o qual foi pregue o Evangelho. Nós temos tentado educar o mundo. Ele jamais disse eduque o mundo, aquele que for educado será salvo. Você tem que nascer de novo, cheio com o Espírito. Essa é a razão porque nós temos falhado tão miseravelmente em todo lugar. Está vendo? Nós temos a riqueza, temos a coisa. Agora, o que acontecerá? E quando esta igreja, o Concílio Mundial de Igrejas, for junto, não pode você ver quem vai fazer a liderança? Não podem vocês metodistas e presbiterianos compreender isso, o resto de vocês, mesmo os pentecostais? Vocês dizem que vocês não vão entrar. Ou vocês vão entrar ou vocês vão explodir a denominação. Vocês vão fazer uma ou outra coisa. Isso está bem em frente de vocês. Vocês têm que fazer isto. Isto é um ato de força, a marca da besta. E isso é o que isto é, exatamente. Denominacionalismo, absolutamente. Posso provar isto pela Bíblia. É a marca da besta. Ela foi uma prostituta e ela teve filhas prostitutas. E nós sabemos que isso é verdade. Religião organizada, isto é contrário à palavra. E isto é anticristo em seus princípios. Nem tudo lá dentro é anticristo, mas em seus princípios, seu sistema é anticristo. Porque isto é contra a palavra de Deus. Todo sistema organizado é dessa forma. Lá eles estão, está vendo? E você se estriba no próprio de alguém mais, no entendimento deles, ao invés de se estribar no entendimento de Deus, pelo que Deus disse a respeito disso. Essa é a razão porque isto é errado. Rapazes partem para seminários, os quais têm boa educação, para essas escolas bíblicas assim chamadas, e quem sabe eles têm o chamado de Deus em seu coração, e saem de lá tão doutrinados com uma visão que fulano disse isto, bispo fulano, este disse isto, aquele disse isto, o concílio de homens concordou que é dessa maneira que isso deveria ser.
Não se preocupe com o que alguém diz. Jesus disse: seja toda a palavra de homem uma mentira e a minha verdade. Não importa de quem seja ela, a minha seja a verdade. Agora, como sabemos nós o que é a verdade? Quando a Bíblia declara que algo vai acontecer, que algo acontecerá. E isto acontece desta maneira. Agora, a Bíblia disse: nela estava a riqueza do mundo, ouro, prata. Agora, se estamos no padrão do ouro e estamos falidos agora, o que acontecerá? O que acontecerá? Sabe, as pessoas ricas dessa nação, estas grandes fábricas e homens do uísque, homens do tabaco, assim por diante, não se pararão para mudar a moeda. Assim, a única coisa que teremos de fazer é tomar isto emprestado. E existe apenas um lugar onde podemos tomar isto emprestado. E quando nós o fizermos, estaremos vendendo nossos direitos de primogenitura a isto? Isso mesmo. Então o que você fará? Você será possuído por isto, esse sistema. Não há nada mais que você possa fazer. Oh, povo, não pense que eu... Vocês podem pensar que estou louco, mas quando minha voz for silenciada na morte, essas fitas ainda estarão tocando. E vocês irão reconhecer que o que eu tenho dito tem se cumprido. Eu seria a mais estúpida das pessoas ao tomar a posição que eu tenho tomado para mesmo contra esta coisa. Eu estaria contra Deus, estaria contra tudo o que é Deus, se eu tivesse errado em meu pensamento e em meu chamado. A coisa seria contra Deus. Mas eu tenho tomado minha posição porque eu vejo isto aqui na palavra. Isto é a palavra de Deus. Então eu vejo isto sendo vindicado, provado que isto é a verdade. Essa é a interpretação que Deus dá da sua palavra. A própria interpretação de Deus, de sua palavra, é como ele a vindica e a faz verdadeira. Por que foram estes fariseus cegos? O que os fez tão cegos? Porque eles não aceitariam a revelação ou vindicação da palavra. Essa é a razão hoje que as igrejas estão cegas, porque elas não aceitariam a revelação que está sendo vindicada. Se a palavra diz assim e isso está revelado, então isso é provado. Ainda assim, eles não aceitarão isto. Essa é a razão porque esses judeus, os judeus até este dia, não farão. Você não pode falar-lhes acerca de Cristo porque o véu está ainda sobre suas faces, cegos. E a igreja, você não pode lhes falar acerca do evangelho completo e do poder de Deus, porque o Deus deste mundo os tem cegado para as verdades de Deus, e eles se estribam em seu próprio entendimento. Quando as mulheres vêm para dentro da igreja e cortam seus cabelos curtos, pois seus pastores lhes dizem: isso está tudo bem, aquele homem está louco. Mas a Bíblia disse que ela tem cometido erro quando faz isso. Deus recusa-se a responder a oração dela. E algumas daquelas mulheres fazem uma outra desgraça e tentam ser um pregador, então ela tem feito uma dupla coisa. A Bíblia diz que ela não deve fazer isto, nada disso. Mas a organização da igreja receberá isto, ordenando-a e enviando-la fora, estribando-se em seu próprio entendimento. Uma palavra de Deus mal colocada ou erroneamente interpretada, se não aceita isto, quebra toda a corrente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por que mulheres, que vocês me ouvem pregar contra estas coisas a respeito de usar shorts e pintura e penteados deste cabelo cortado, curto até aqui, e todo aquele tipo de coisas? E então, todo ano, quando eu volto, vocês ainda estão nessa mesma condição. É porque vocês estão se estribando em seu próprio entendimento em lugar da palavra do Senhor. E, pastores, por que não põem em ordem as suas igrejas? Porque vocês estão indo aos seus credos denominacionais em lugar da palavra do Senhor. Isso mesmo. Não te estribes no teu próprio entendimento. Bem, não te estribes no teu próprio entendimento, mas sob a palavra do Senhor. Eles não aceitariam isto porque eles não aceitariam vindicação. Jesus vem com um evangelho exatamente da maneira como ele disse que viria. Mas assim, muitas vezes... João estava um pouquinho confuso quando ele foi lançado na prisão e ele desceu lá. Ele tinha pregado que estava vindo o Messias, cuja paz estava em sua mão. Ele limparia completamente sua eira, queimaria a palha com fogo inextinguível e juntaria o trigo no celeiro. O Espírito de Deus produzindo, jorrando para fora dele como uma fonte. E então quando ele
tendo visto Jesus vir à cena, ele era um pequeno, meigo, tipo humilde de indivíduo, sendo empurrado ao redor daqui e para lá, por sua vida. Ora, João não podia entender isso. Assim ele enviou alguns dos seus discípulos para saber de Jesus se ele realmente era aquele. Que desonra para Jesus! Depois que aquele profeta tinha se parado lá na água, com a palavra de Deus, disse: eu o conheci porque tenho visto o Espírito Santo como uma pomba, Deus descendo do céu como uma pomba e entrando nele, e eu ouvi uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado. E então João disse: vão e pergunta-lhe se ele realmente era aquele, ou procuramos por um outro. Agora, Jesus nunca enviou-lhe um livro sobre como deveria comportar-se na prisão, ou a que igreja ele deveria ter se unido, mas ele disse: fiquem por perto um pouco e observem o que acontece. Então vão mostrar a João as coisas que vocês têm visto e feito, porque as obras que ele fazia vindicavam-no como sendo o Messias, o Filho de Deus. Bendito é aquele que não se escandalizar de mim. Tantos têm ficado ofendidos. Tantas pessoas se ofendem com tanta facilidade por causa da palavra de Deus. Isto é contrário, eles querem se estribar em seu próprio entendimento. Eles não querem tomar a palavra do Senhor. Eles têm que ir justamente na forma como eles têm sido ensinados a ir, e na forma como eles foram ensinados e suas igrejas se estribam nisto. Não importa se Deus prometeu que ele iria chover, faria chover na manhã, e a igreja dizia: isso é um absurdo. Eles creram na igreja em lugar de crer em Deus. Por quê? Eles são nascidos da igreja. Mas o homem que é nascido de Deus é da semente de Deus. E a semente de Deus é a palavra de Deus. Ele só vive por isso. Isso é a sua vida. Agora, eles se estribaram em seu próprio entendimento. Mas eles não queriam estribar-se na palavra de Deus. Eles conheciam melhor. Isso estava na Escritura. Eles chamaram isto de um espírito maligno, aquele homem. Por quê? O sacerdote deles disse: qualquer que for ouvir este homem pregar, serão colocados para fora da sinagoga. Quando um homem, o qual uma vez foi cego, foi curado por Jesus, mesmo seus pais, tão alegres a respeito da cura, mas estavam com medo de confessar que foi Jesus quem fez isto. Sim, eles disseram. Ele disse: este é seu filho? Disse: sim. Disse: quem o fez ficar bem? Disse: eu não sei. Disse: ele tem idade, pergunte-lhe, ele pode falar por si mesmo. Pois tinha sido dito que qualquer homem que se estribou no entendimento de Cristo, ao invés de no entendimento deles, seria colocado para fora da igreja deles. Agora, não é isso exatamente o mesmo? Eu lhes faço uma pergunta sincera. Isso mesmo. E eles fazem a mesma coisa. Não importa o que Deus faça, isso tem que ser de acordo com o entendimento deles, não que Deus vindica ser a verdade. Agora, entretanto, aquele homem tinha a resposta. Ele disse: quem te curou? Ele disse: um chamado Jesus de Nazaré. Disse: ele é um pecador, nós não sabemos de onde ele vem. Ele disse: agora, esta é uma coisa estranha. Vocês estão supostos a ser os líderes desta hora, e aqui está um homem que abriu meus olhos, o que não tem sido feito desde o começo do mundo, e ainda vocês dizem que não sabem de onde ele vem? Oh, que coisa! Por quê? Eles estavam se estribando em seu próprio entendimento, ao invés de na palavra do Senhor. Porque Isaías disse: o cego viria, o coxo saltaria como o veado, desertos jorrariam águas com alegria. Mas você está vendo, eles se estribaram em seu próprio entendimento, não na palavra, em seu próprio sistema que haviam formado. Agora, observe que as igrejas de hoje fazem a mesma coisa. Eles têm formado uma grande super raça de entendimento em seus sistemas denominacionais, que eles têm um super entendimento, eles não querem ninguém mais para brincar com isto, ninguém mais para entrar, a não ser que eles pertençam a esse grupo. Não me contem, eu vivo em Tucson, Arizona. Desci até lá 3 anos atrás e me encontrei com um concílio de igrejas. Eu disse: eu jamais vim para começar uma igreja. Venho para ter companheirismo com vocês, venho para ajudá-los, eu sou um missionário, evangelista, seja o que for que eu faça. Eles diziam: você está vindo aqui para começar uma igreja? Eu disse: não, senhor, vem aqui. Se eu quisesse uma igreja, tenho uma indiana.
Eu disse, venho aqui porque o Senhor guiou-me até aqui, uma visão. Eu vou permanecer por um pouco agora, a não ser que Ele me guie para fora, mas eu não venho de modo algum para começar uma igreja. Venho para ajudá-los, irmãos. Isto foi há 3 anos. Jamais fui convidado a nenhum lugar. Por quê? Porque houve uma reunião logo após isto e disseram que se algum homem me tivesse em seu púlpito, eles excomungariam aquele pregador. Eles o quê? Estribando-se em seu próprio entendimento. Certamente. Esse é o assim chamado... Eles formaram seu superentendimento. A não ser que você coloque o seu nome no livro deles, do contrário, diz que está perdido. Um ministro disse-me isto. Oh, você diz, isto foi algum charlatão? Este foi um pentecostal. Jack Moore e eu sentamos-nos lá e ouvimos em Dallas, Texas. Ele disse que ele ia ter que tirar um homem do livro. Eu disse, por quê? Ele disse, porque ele teve companheirismo com você. Eu disse, bem, tire-o. Ele disse, bem, ele está perdido então. Eu disse, perdido? Ora, ele disse, se seu nome não está nisto. Eu disse, você quer dizer que você é um presbítero distrital e crê nisso? Ele disse, isso é verdade. Eu disse, pare com isso, senhor, você... Essa não é a graça de Deus, essa... Está vendo? Porque por um Espírito somos todos batizados em um corpo e nos tornamos membros desse corpo. Não me importa que marca você tem sobre você, isso não tem nada a ver com isto, você é absolutamente um cristão por nascimento, e essa é a única maneira que você pode ser, não por unir-se, não por credos, não incitando isto, recitando isto, qualquer outra coisa, nem por educação, teologia. Você é um cristão quando você é nascido de novo, e você não pode nascer de novo a não ser que você foi eleito para nascer de novo. Porque nenhum homem pode vir a mim, a não ser que meu Pai o atraia, e todo o que meu Pai me tem dado virá. Amém. Eu o levantarei novamente no último dia. Essas grandes assim chamadas escolas bíblicas que nós temos dirão que, para estribar-se sobre o ensinamento deles mesmos, oh, que coisa, eles... Não importa o que a palavra diz, eles podem tão claramente explicar isto, para si mesmos, fazer com que eles mesmos creiam nisto, o seu próprio grupo creia que os dias de milagres passaram, não há tal coisa como profeta, profetas, apóstolos, não há tal coisa como dons de cura e assim por diante. Isto tudo terminou lá atrás, nos dias bíblicos. Eles podem fazer com que eles mesmos creiam nisso. Sabe, a Bíblia disse, você pode crer em uma mentira e ser condenado por isto. Está vendo? Essa é exatamente a verdade. Eles formam... Não importa o que a palavra de Deus diga, eles se estribam em seu próprio entendimento. Eles se estribam nisto, eles creem nisto, pensam que isto é verdade. Você pode se manter crendo em uma mentira uma vez e outra, até que isso se torna a verdade para você. Isso mesmo. Mas como nós sabemos se isto é verdade ou não? Deus provou que isto é verdade. Porque está em sua palavra e ele vindica isto. Ele faz sua própria interpretação disto. Como chegam a isto? Eles o fazem por meio de sua cultura, sua educação, de seu entendimento, o diploma de doutor e assim por diante, que eles têm vindo de um certo seminário e aprendido essas coisas. Mas olha, amigos, ouçam, em nenhum lugar na Bíblia nos é pedido que compreendamos. Não se nos pede que compreendamos isto, nos é pedido que creiamos nisto. Crer nisto através do quê? Pela fé. Se você entender isto, então isso torna a fé anulada. Você não pode entender isto, mas você crê nisto de qualquer forma. Se eu pudesse entender Deus, eu não teria que crer em Deus. Eu não entendo Deus, nenhum homem entende Deus. Eu não posso entender a palavra de Deus, no entanto, eu aceito, eu creio nisto. Não me é pedido para que entenda isto. Eu não fui a nenhum seminário de todo esse grande entendimento do conhecimento do homem acerca disto. Apenas sei que a Bíblia diz que Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e eternamente. E olho para ele nessa mesma maneira. Sei que ele prometeu que faria nesse dia. Eu espero que ele faça isto e ele o faz, isso mesmo. Ele prometeu graça, eu esperei por isto e a recebi. Ele prometeu cura, eu creio nisto e aceitei e a recebi. Agora, não desejo tomar muito de seu tempo, mas quero lhe pedir uma coisa. Se você me tolerar um minuto para
considerar alguma dessas pessoas que não se estribaram em seu próprio entendimento, algumas personagens da Bíblia, apenas por um pouco, que não se estribaram em seu próprio entendimento, indiferentemente ao que o entendimento de sua época era. Tomemos, por exemplo, Noé. Noé viveu em um dia de grande pesquisa científica. Nos dias de Noé, eles provavelmente construíram as pirâmides, as quais eles não as podem reproduzir novamente. Agora, nós não temos nada com que fazer isto, nada para levantar as grandes pedras até lá. Eles não poderiam hoje. Naqueles dias eles tinham algum tipo de química que podia colocar em tintura e fazer as roupas parecerem naturais até hoje. Eles tinham um fluido de embalsamar com o qual eles podiam fazer uma múmia. Nós não poderíamos fazer uma hoje, caso tivéssemos que fazer. Nós temos muitas das habilidades que temos perdido. O dia em que ele viveu em uma inteligente era científica, Jesus referiu-se a isto, que aquele mesmo tipo de era retornaria novamente antes que ele retornasse, porque como foi nos dias de Noé, agora, você crerá nisso, não é? Vocês creem que Jesus disse isso? Vocês creem que nós temos retornado a essa era? Agora, isso está no livro de Lucas, no capítulo 17, no versículo 29. Agora, em Lucas 17:30 ele disse, como foi nos dias de Ló, como o anjo do Senhor. Agora, ele estava lendo a mesma Bíblia que nós estamos. E quando ele... Volte e veja que tipo de dia era antes da chuva de Noé. Volte e veja que tipo de dia era antes que o mundo fosse destruído nos dias de Ló. Veja o que isto era e veja a respeito do que estava Jesus falando. Nos dias de Noé eles estavam comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Não souberam disto até que Noé entrou na arca e o dilúvio veio e levou-os a todos. Nos dias de Ló, pouco antes que o mundo fosse, fogo queimou o mundo e o gentio, os sodomitas, haviam homossexuais, perversões, tudo no mundo. Uma grande... Isto era uma moderna Los Angeles, não apenas uma moderna Los Angeles, mas uns Estados Unidos, não apenas os Estados Unidos, mas o mundo. Isso sem dúvida era perversão. Os homens haviam perdido sua fonte natural de vida e seu entendimento natural de senso comum, tornaram-se pervertidos por um espírito maligno que mudou todo o curso de sua vida natural, e eles foram possuídos por espíritos demônios. Se esse não é o quadro dos dias de Noé, eu não conheço isto. E nos dias de Ló, eu quero dizer, nos dias de Noé também, estavam comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, cartas de divórcio e enchendo-se e tudo mais, exatamente como era. Mas lembre-se, antes que o mundo fosse destruído, Abraão foi enviado à face da terra e a ele foi dada uma promessa de um filho. E Abraão encontrou Deus em muitas etapas, como um tipo de igreja que encontrou Deus. Mas logo antes da destruição e o filho prometido retornou, ou veio melhor, o filho que havia sido prometido veio, Deus desceu e foi manifestado em carne humana, em um homem, em 3 homens. E eles desceram a Ló. Vieram primeiro a Abraão e se sentaram, e Abraão tinha tido seu nome mudado de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. E este homem, o que falava, Elohim, quando desceu para falar com ele, que disse ele? Ele disse, onde está sua esposa Sara? Disse, está na tenda atrás de ti. Disse, eu te visitarei de acordo com o tempo de vida. E ela riu na tenda atrás dele. Ele disse, por que Sara riu? Está vendo? Agora, ele teria tomado a vida de Sara lá mesmo, por ter zombado de sua palavra, mas ele não podia fazer isso porque Sara era uma parte de Abraão. E hoje Jesus disse em Lucas, no capítulo 17, 30, versículo, como foi nos dias de Ló, assim será no fim do tempo, quando o Filho do Homem... Agora, lembre-se, Filho do Homem é um profeta. Jeová chamou Ezequiel um filho do homem. Jesus vem em 3 nomes, Filho do Homem, Filho de Davi e Filho de Deus. Ele chamou a si mesmo Filho do Homem, de modo que o povo entendesse, porque ele era aquele profeta que o Senhor Deus levantaria. Agora observe, então o que prometeu ele? O Filho do Homem se revelaria a si mesmo novamente, logo antes daquele tempo, antes do fogo.
E aquele foi o último sinal que Abraão viu antes que o filho prometido chegasse. E ele tornou-se jovem e ela uma jovem. Antes, agora observe, a Escritura especificamente diz isso. Agora, nós temos que esperar por isso. E então, se nós vemos o mundo em perversão e as coisas que estão nele hoje, conduzidas como são, então como podemos nós dizer que aquilo é certo e não dizer que este outro é certo? Porque alguém, você, está se estribando no entendimento deles e não no entendimento do príncipe da vida, o qual foi aquela pessoa que esteve lá com eles no portão em Sodoma. Agora, nós notamos, não nos estribamos em nosso próprio entendimento. Noé não se estribou em seu próprio entendimento. Aquela era uma grande era científica, mas ele não se estribou em seu próprio entendimento do seu dia, mas ele se estribou na promessa de Deus e moveu-se pelo poder de Deus e preparou uma arca para a salvação de sua casa, quando isto era absolutamente contrário ao senso comum. Não havia nenhuma água lá em cima, jamais havia tido. Contudo, ele sabia que se Deus havia dito que haveria, haveria. Assim, ele não se estribou em seu próprio entendimento, mas por fé ele se moveu pela promessa da palavra de Deus. O Espírito moveu e ele fez. Abraão, ele não se estribou em seu entendimento sobre a vida humana. Ele tinha se casado com sua esposa mais ou menos na idade de 17 anos. Aqui estava ele, 75 anos de idade, e ela tinha 65 anos, sendo 10 anos mais nova. Mas Abraão não se estribou em seu entendimento quando Deus disse que lhe daria um filho por meio de Sara. Mas ele chamou qualquer prova científica que era contrária à palavra de Deus, nenhum entendimento fora da palavra de Deus, como se isso não fosse assim. E ele deu glória a Deus, forte, dando-lhe louvor. Ele nem ao menos considerou olhar em seu próprio corpo, o amortecimento do corpo de Sara, ou seu corpo. Ele não considerou nada, mas estribou-se na promessa de Deus. Ele não se estribou em seu próprio entendimento. Ele não se estribou sobre razões. Ora, você diz, irmão Brana, com razão Deus não curaria os enfermos, pois nós não temos tantos médicos. A Bíblia disse, nós subjugamos raciocínios. Nós não raciocinamos, a fé não raciocina, a fé crê e aceita. Observe. Contudo, ele creu ao invés de não crer, e chamou as coisas, as quais não eram, como se elas fossem, o que era absolutamente contra qualquer raciocínio. Mas ele não raciocinou, ele apenas creu nisto. Não havia razões que pudessem provar que aquele bebê poderia nascer. Aquela mulher estava com 20 anos passados desde a menopausa e seu corpo estava tão bom quanto morto. E quando ele estava com 100 anos de idade, 25 anos depois, ele ainda estava dando glória a Deus contra todo tipo de entendimento. Mas por fé ele sabia que Deus manteria sua palavra. Ele não se estribou em seu próprio entendimento. O que seria se Moisés estivesse estribado no seu próprio entendimento quando Deus lhe disse que ele era para tomar Faraó, os filhos de Israel, da mão de Faraó? O que seria se ele tivesse se estribado no seu próprio entendimento quando ele esteve lá junto ao pilar de fogo, quando Deus disse, desce e eu serei contigo? O que seria se ele tivesse se estribado no seu entendimento quando ele os trouxe ao Mar Vermelho? Lá estavam eles junto à água. E aqui Deus lhes havia prometido a terra prometida. O que seria se houvesse estribado no seu próprio entendimento? Como vou eu chegar até o outro lado? Nós não temos tempo para construir uma ponte. Aqui está o exército vindo diretamente atrás de nós. Aqui estão as montanhas em ambos os lados. Aqui está a água à nossa frente, o Mar Vermelho. Agora, se ele tivesse estribado no seu próprio entendimento, ele teria lançado suas mãos para cima e corrido, caído aos pés de Faraó, dito, Faraó, perdoe-me, eu errei. Mas ele não se estribou no seu próprio entendimento, mas ele orou, e Deus lhe disse para andar para frente, e o mar se abriu, o que era contra qualquer raciocínio. Ele, contudo, não se estribou no seu próprio entendimento. O que seria se Josué, quando ele subiu até lá com as outras 10 denominações, e caminhou por lá, tendo visto aquela terra prometida de Deus, e tivesse retornado com eles e dito, agora esperem um minuto, isto é verdade, nós parecíamos como gafanhotos, eles são gigantes, como podemos nós de alguma forma vencê-los? Nós nem ao menos temos espadas, apenas o que temos apanhado, como podemos nós alguma vez entrar e tomar aquela terra? Ora, isto é totalmente
Impossível, eles excedem a nós em números, 50 homens para um. Eles são soldados treinados e nós nada somos além de um bando de pastores de ovelhas e amassadores de barro do Egito. Como? Nós nem ao menos temos escudos e coisas, como iremos nós tomar isto? Ora, o entendimento iria sem dúvida provar que eles não poderiam fazer isto. Qualquer militar, como ele era, ou Moisés, não poderia ter se estribado no seu próprio entendimento. Mas o entendimento deles, eles não se estribaram nisto. Contudo sabiam que Deus disse, eu lhes tenho dado essa terra, vão e a tomem. Não te estribes no teu próprio entendimento. Se você se estriba no seu próprio entendimento hoje, quando você estiver doente, quem sabe sentado em uma cadeira de rodas, morrendo com câncer, problema cardíaco, e o médico diz que você vai morrer, se você se estriba naquele entendimento, você vai morrer. Não se estribe naquele entendimento. Certamente não. O que dizer acerca dos muros de Jericó, dos quais eles dizem que podiam ter uma corrida de carroças ao redor do topo deles, aqueles enormes muros? Deus disse, suba até lá e marche ao redor disto tantas vezes, e faça soar uma trombeta, e todos vocês gritem, e o muro cairá abaixo. Bem, isso seria absolutamente estúpido para a mente carnal. Mas Josué, sabendo que quão grossos aqueles muros eram, porque ele havia construído muitos muros lá embaixo no Egito, ele conhecia o cimento que estavam neles, quão compactos eram para ter aquelas corridas de carroça em seu topo, além de casas construídas no topo dele, mas ele não se estribou no seu próprio entendimento. Ele creu que o que Deus disse era verdade e obedeceu sua palavra, e os muros caíram, não se estribando em seu próprio entendimento. O que seria se ele estivesse lutando aquela batalha e como eu estava pregando no domingo, e lá o sol estava descendo, o inimigo estava desnorteado. Aquela noite eles iriam se ajuntar e viria como uma outra força, matariam muitos de seus homens. Agora, o que seria se ele tivesse dito, eu preciso de alguma luz diurna, eu tenho que ter mais alguma luz solar. Bem, agora, espere um minuto, Deus estabeleceu esta ordem e o sol gira enquanto o mundo gira. Agora, vejamos, se eu dissesse para o sol parar, quem sabe se o mundo parasse agora, então perderia sua gravitação, eu cairia? Ele não viu ao seu entendimento. A única coisa que ele disse foi, sol, permaneça quieto, e lua, fique onde está. E isto obedeceu. Ele não se estribou no seu próprio entendimento, mas ele se estribou na promessa de Deus, eu lhe tenho dado esta terra, vai e a tome. Ele lhe tem dado a promessa do Espírito Santo. Você pode obter isto nesta convenção. Você pode obter isto agora. Não se estribem, sabe, eu estou cansado, eu lhe digo, eu comi demais no jantar, eu odiaria que o João me visse fazendo isto. Oh, pelo amor de Deus, você está se estribando no seu próprio entendimento. A promessa é para vós e para os filhos dos vossos filhos, para aqueles que estão longe, para tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. O médico disse que eu vou morrer, ele examinou-me e disse que eu tenho este câncer, e eu tenho isto, o que quer que fosse, eu tenho que morrer. Não se estribe naquele entendimento. Deus é o Senhor teu Deus que te cura todas as tuas enfermidades. Assim, não se estribe naquele entendimento, em nenhum entendimento de homem. Estribe-se no entendimento de Deus. Que seria se Sansão, fora no campo, quando os filisteus, 1000 homens correram para cima dele, e lá estava ele parado lá, um pequeno anão de cabelo encaracolado, como dessa altura. Ele não era um espadachim, porque ele não sabia, ele não tinha nenhum treinamento militar, ele era apenas do tipo de um pequeno maricas de cabelo encaracolado. Parecia com 7 mechas de cabelos pendendo, o menino da mamãe parado lá fora. E aqui vem 1000 filisteus. Bem, ele não tinha nada em suas mãos. Ele olhou para baixo e encontrou um velho e descorado osso branco de queixada de uma mula, e ele apanhou isto. Agora disse, vejamos agora, eu não farei muito com isto, porque aqueles capacetes na cabeça deles são aqueles filisteus, todos aqueles soldados, todos eles têm lanças, todos eles têm casacos de malha e seus capacetes pesam cerca de quase 7 quilos cada um. Homens enormes, todos eles. Bem, se eu alguma vez batesse com esta velha e quebradiça queixada de mula sobre um daqueles elmos, ora isto se romperia em pedaços. É isso?
Ele não se estribou em seu próprio entendimento. Ele apenas tomou o que estava em sua mão e começou golpeando os filisteus. E depois que ele tinha batido 1 milhar deles, ainda tinha queixado em sua mão. Amém? Não me importa o que a teologia dos homens diz, não se estribe nisso. Estribe-se na palavra de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Certamente, ele creu nisso. O que seria se Davi houvesse dado ouvidos a Sansão, à teologia de Saul? Lá parou-se Golias lá fora, com sua grande jactância e todos amedrontados. Saul, cabeça e ombros acima de todo o exército. Golias disse: alguém sai e lute comigo, não há necessidade de que todos nós morramos. Se eu matar você, então vocês todos nos servem. Se você me matar, bem, nós serviremos a vocês. Pois ele era atrevido. Esta é a maneira como ao diabo agrada fazer. Quando ele tem todo o seu seminário fora e todos eles, quando ele está vindo junto, está vendo? O jovem Davi andando por lá, um pedaço de pele de ovelha sobre si, corado, ombros encurvados, um pequeno sujeito de cerca de 50 quilos, ele disse: vocês querem dizer-me que os exércitos do Deus vivente, que é circuncidado para um pacto, se parará lá e deixará que aquele incircunciso filisteu afronte os exércitos do Deus vivente? Saul disse: venha cá, rapaz. Ele disse: admira sua coragem, mas os dias dos milagres já passaram, nós não temos nada disso, está vendo? E deixe-me dizer outra coisa, que cartão de companheirismo você pode mostrar, está vendo? Você nem ao menos tem uma armadura, você não tem nada além de uma funda em sua mão, está vendo? Você não tem um PhD, um LLD, como é que você vai fazer isso? Ora, aquele homem é um guerreiro, ora, ele é um DD, 2 L's, PhD, LLQ, ora, ele tem tantos diplomas que ele poderia cobrir uma parede com eles. E quem é você? Um pastor de ovelhas. Ele disse: mas eu quero dizer-lhe algo. Ele disse: você sabe de uma coisa? Disse: eu estava pastoreando as ovelhas de meu pai lá fora. E disse: um leão entrou e agarrou uma delas e correu para fora. E sabe, eu tomei esta pequena funda e fui atrás dele e o abati. Tirei a ovelha de sua boca. E ele se levantou contra mim e quando eu fiz, eu simplesmente peguei a faca e o matei. Disse: eu retornei e aqui vem entrando um urso após aquela ovelha e agarrou e correu para fora. Eu o matei também. Ele disse: agora, o Deus, não meu PhD, não meu próprio entendimento, eu não posso lhe dizer como eu faço, não sei como isto é feito, mas o Deus, amém, o Deus que me livrou da pata do urso e do leão, quanto mais irá livrar-me da mão daquele incircunciso filisteu? Um bispo, Saul, disse: sabe, eu creio que você tem um chamado, rapaz. Eu lhe direi, se você viesse aqui em cima, eu lhe ensinaria como duelar, está vendo? E eu lhe direi, eu sou o doutor, assim, vista minha armadura, eu desejo vesti-lo. Davi parou-se lá, e lhe deram um PhD, um LLD e tudo aquilo, e o pobre pequeno companheiro não podia nem ao menos mover-se. Ele não sabia como. Ele disse: eu jamais provei isso. Essa vestimenta eclesiástica não serve em mim. Tire esta coisa. Deixe-me ir com aquilo que Deus me ajudou. Isto foi fé no poder de Deus. E ele não se estribou no seu próprio entendimento. Ele não se estribou no que alguém mais disse. Ele se estribou na fé. Porque ele sabia que se Deus o tinha salvo da pata do urso, quanto mais o salvaria daquele filisteu. Bem, se Deus amou você o suficiente para trazê-lo para fora do pecado e para enchê-lo com o Espírito Santo, qual o problema com vocês, pobres fracos, sem força moral ao redor do país? Não irá ele muito mais livrá-los de suas aflições quando ele prometeu que o faria? A palavra de Deus assim o disse, ele o fará, sem dúvida nenhuma. Ele o livrou da mão. Oh, cada um dos profetas, que seria se eles tivessem se estribado em seu próprio entendimento e sua era, eles jamais teriam caminhado aqueles sacerdotes e sumos sacerdotes e chamando-os de paredes caiadas e tudo mais. Eles jamais teriam profetizado contra eles. Eles teriam sido como alguns desses profetas modernos, concordariam, usariam roupas finas e estariam nos palácios dos reis. Que seria se João tivesse tentado estribar seu próprio entendimento? Contudo, ele caminhou diretamente para cima. Eles disseram: agora, espere um minuto, João, não pregue sobre casamento e divórcio.
Ele subiu direto à coroa de Herodes e disse: não é lícito para você tê-la. Sim, senhor. Diziam: bem, você sabe quem é aquele? Aquele é o profeta. Não importa quem é ele não se estribou. Disseram: agora, você sabe que você não tem muito, você está aqui embaixo nesse deserto, a associação não receberá se você ficar atuando assim. Ele não se preocupou com nenhuma associação, ele não se estribou no seu próprio entendimento, mas no entendimento de Deus, sem dúvida. Houve um homem que se estribou no seu próprio entendimento e seu nome é Judas Iscariotes. Eu não vejo como ele pôde ter feito isto. Ele havia caminhado face a face com Cristo, exatamente como fez Eva no princípio. Ele tinha visto a vindicação e tinha olhado para Deus na face, como Eva no frescor da tarde. Eva olhou para Cristo no frescor da tarde no jardim, e Judas tinha se assentado no frescor da tarde no jardim do Getsemane e em muitos lugares, e tinha olhado para o mesmo Cristo. Ele o tinha ouvido ensinar e provar-se pela palavra, vindicado em ser o profeta de quem Moisés tinha dito que se levantaria. Ele lhes disse na escritura quem ele era e tudo a respeito disso. Eles tinham visto isso provado por Deus, que ele era, e então ele se estribou no seu próprio entendimento. Como pôde ele fazer isto? Foi porque ele jamais teve isto aqui embaixo para começar. Ele não era uma semente germinada. Ele era o filho da perdição, nasceu da perdição e retornou à perdição. Agora, nós observamos, mas ele saiu. E quem sabe ele pode ter tido uma ideia de seu entendimento? Ele talvez tenha pensado que Jesus, ele tinha tanto respeito por ele. Agora sabe, eu poderia vendê-lo por 30 peças de prata, e se eu fizer, teria algum dinheiro e poderei fazer algo com isto, e ele é capaz de livrar a si mesmo. Está vendo? Ele não sabia, de acordo com a escritura, que ele havia sido levantado para tomar aquele mesmo lugar. E nem as pessoas hoje se dão conta da condição em que se encontram. Está ordenado para esta igreja de Laodiceia estar nesta condição, colocando Cristo do lado de fora, e ele está batendo, tentando entrar novamente. O irmão Branham bate 5 vezes no púlpito. Nenhuma cooperação em nenhum lugar, entretanto. Ele está vindicando sua palavra no dia agora, como ele o fez todos os dias. E eles caminham diretamente para fora disto, estribando-se no seu próprio entendimento. Isso é tudo que há nisto. Ou quem sabe, digamos isto, que ele tenha pensado que talvez se ele vendesse Cristo por 30 peças de prata, ora, ele pudesse ter um companheirismo com algumas das grandes denominações daquele dia, os fariseus e saduceus. Ele diria: agora espere, ele pode cuidar de si mesmo, eu tenho visto em grandes batalhas, eu sei que ele pode cuidar de si mesmo. Assim eu poderia conseguir algum dinheiro, por assim dizer, uma pequena aposentadoria, como se diz, e então novamente eu poderia ter uma grande posição com essas igrejas hoje, se eu pudesse traí-lo para eles. Está vendo? Mas ele se estribou no seu próprio entendimento, ao invés do entendimento de que aquela era a vindicada palavra de Deus, e ele fez a Jesus exatamente o que a escritura disse que ele faria. E hoje, o mundo da igreja tem colocado Cristo para fora, nesses últimos dias, exatamente como o livro do Apocalipse disse que fariam. É o espírito de Judas novamente, na forma de igreja, tendo uma aparência de piedade, mas negando a palavra. Está vendo? Isso mesmo. Agora, que coisa, em que isso resultou? Morte, exatamente como fez a Eva. E faz a todos os outros que tentam perverter a palavra de Deus, eles se estribam em seu próprio entendimento. Ainda agora eles vendem, não por 30 peças de prata, mas quem sabe tornar-se algum grande oficial, alguma experiência de seminário. Não valeria 30 peças de prata, mas eles vendem isso de qualquer forma, vendem seu entendimento de Deus por uma tal coisa como essa. Quão diferente do grande estudado São Paulo, o qual tinha todo o conhecimento de que se poderia jactar-se, mas ele disse: eu tenho desprezado a coisa toda de meu raciocínio. Eu encontrei uma coluna de fogo um dia no caminho de Damasco, e ele disse: eu jamais venho a vocês com excelências de palavra, porque se o fizesse, vocês confiariam na sabedoria do homem, mas venho a vocês no poder e demonstrações do Espírito Santo, para que vocês se estribem na palavra de Deus. Amém. Disse: se um anjo do céu vier pregando qualquer outra coisa, que ele seja anátema.
Gálatas 1:8, isso mesmo. Não, senhor, ele nunca. A pequena mulher junto ao poço era imoral. Ela, porém, sabia que as igrejas se haviam excomungado, mas ela jamais se estribou em seu próprio entendimento. Quando ela encontrou esse junto ao poço, o qual lhe contou todos os pecados que ela havia cometido, ela correu para a cidade. Agora, não era certo para uma mulher fazer isso, de entrar e dizer algo, pois ela era uma prostituta. Mas quando encontrou Jesus, ela jamais se estribou no entendimento do povo daqueles dias. Ela veio e disse: venho, veja um homem que me contou as coisas que eu tenho feito. Não é este o próprio Messias? Ela jamais se estribou em seu próprio entendimento. Não. A Virgem Maria, quando o anjo Gabriel encontrou-lhe e disse que ela ia ter um bebê sem conhecer um homem, jamais havia acontecido. Ela jamais se estribou no seu próprio entendimento de que uma mulher não poderia ter um bebê sem ter um marido. Ela não se estribou nisso, mas ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se comigo de acordo com a tua palavra. Ela não disse: como é que eu vou fazer isso? E quando farei isto? E como ocorrerá tudo isto? O anjo disse: o Espírito Santo fará sombra sobre ti, e o santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Ela disse: eis a serva do Senhor. Ela não tomou seu raciocínio para dizer que isso não poderia ser feito, ela apenas disse: eis a serva do Senhor. Isso mesmo. Observe. A mulher que tinha o fluxo de sangue, o médico disse a ela, não há esperança. Ela havia gasto todos os seus bens com os médicos e nenhum deles podia ajudá-la. E ela não se estribou nisso. Quando ela caminhou através da multidão e disse: creio que se eu puder tocar na vestidura daquele homem, eu ficarei boa. Ela atravessa. Agora, espere, o médico disse: você não pode ficar boa. Ela tinha tido esse fluxo de sangue durante anos e anos. Ela se enfraqueceu todo o tempo. E pior, os médicos a tinham desenganado. Aquele era todo o entendimento que eles tinham. Mas por fé ela disse, não havia nenhuma escritura lhe dizendo para fazer aquilo, mas ela disse: se eu puder tocar a orla do seu vestido, ficarei boa. E ela se deslizou por lá e o tocou. Ela voltou, sentou-se. Jesus voltou-se e disse: quem me tocou? Ele olhou ao redor até que a encontrou. Ele lhe contou a respeito de seu fluxo de sangue e ela sentiu naquele momento em seu próprio corpo. Ela não podia provar isso então, mas ela sentiu em seu próprio corpo que seu fluxo de sangue havia cessado. Ela jamais raciocinou: se o médico a havia desenganado, como poderia algo mais ajudá-la? Ela jamais foi ao raciocínio, mas foi à fé. Agora, a Bíblia disse que ele é o sumo sacerdote hoje, que pode ser tocado pelo sentimento de nossas fraquezas. É isso mesmo? Não raciocine, jamais diga isso. Ele disse: hoje ele é isso, ele é agora mesmo um sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento das nossas fraquezas, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que pensam vocês quando eu estava lá fora como um pregador batista e aquele anjo do Senhor encontrou-me lá fora e comissionou-me para fazer isto que eu estou fazendo? Ora, meu pastor disse: você enlouqueceu, ora, você teve um pesadelo, Eu disse: é melhor que você tome meu cartão de companheirismo agora mesmo. Agora, ele disse: como pode você, sem nem mesmo uma educação escolar de primeiro grau, pregar ao redor do mundo? Como pode você alguma vez orar por reis e potentados e você não consegue nem mesmo usar a sua gramática corretamente? Eu não estava confiando em minha gramática. Eu não estava confiando em nenhuma habilidade que eu tinha. Eu fui comissionado, aleluia! E eu não fui a raciocinar, e se eu tivesse dado ouvidos às dúvidas, teria provavelmente havido milhares de pessoas mortas anos atrás. Mas eu levei uma mensagem exatamente como ele disse, ao redor do mundo. E pela graça de Deus, vou novamente. Não por razões, mas por uma comissão. Aleluia! Eu não me estribei. Você diz: você tem 55 anos de idade. Se eu tivesse 99, isso não significa nada. Ele ainda é o mesmo Deus que era com Abraão. Sim, Senhor. Não se estribe no seu próprio entendimento. E depois que o sinal saiu, a voz seguindo e as igrejas começam a desprezar-me, fechando suas portas por causa da doutrina,
a qual nenhum deles se atreve a parar-me diante de mim para dizer que se isto é certo ou errado, eu desafio qualquer um deles. Não para ser inteligente, mas eu sei onde estou. Isso mesmo. Que fizeram eles? Que fizeram eles? Eles fecharam cada porta. Agora, o que você fará? Outro dia, sobre a montanha, eu estava parado lá. Eu disse: Senhor, eu tenho uma porta aberta na nação inteira e, tanto quanto eu saiba, esta é Phoenix, Arizona, a única que eu tenho. E comecei a descer a montanha, exatamente tão claro como eu já alguma vez tenho ouvido. Alguém falou, disse: que é isso para ti? Segue-me. Não mais do meu próprio entendimento. Eu me estribarei na sua promessa. Oh, amigo, não se estribe sobre razões. Então você clama, com Ed Peronet, do passado. Todos aclamem o poder do nome de Jesus. Que os anjos caiam prostrados. Traga o diadema real e coroe-no Senhor de tudo. Coroe-no Senhor de tudo. Isso mesmo. Não se estribe no que você pensa, no que alguém mais pensa. Por fé, aceite a promessa de Deus. Você o fará? Agora, não é o que alguém mais fez isto, que eles não tenham feito, mas que dizer acerca de você? Que fará você com este Jesus chamado Cristo, que faz-se conhecido nesse dia, da mesma forma como ele fez naquele dia? Você crerá nele? Oremos. Senhor Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Deus de todos os potentados, o primeiro, o último, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, a resplandecente estrela da manhã, a rosa de Saron, lírio dos vales, raiz e descendência de Davi. Vem, Senhor Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Abençoe este grupo de pessoas, Senhor, apenas preparando-se para começar amanhã. Nós temos tido uma pequena reunião aqui e Tu nos tens abençoado nisto. Tu tens feito a Ti mesmo conhecido a nós. Eu oro, Deus, que Tu continuarás a fazer-te conhecido a nós. Abençoa-nos esta noite. Ajuda-nos agora. Nós somos pessoas necessitadas. E, Senhor, Tu sabes que eu não gosto de ralhar com as pessoas, mas como posso eu silenciar esse santo incêndio? Eu não gosto de fazer isso, Senhor. Tu conheces minha vida, meu coração. Eu tenho que fazer isto. E eu oro, Deus, que Tu me ajudes a fazer isto. Apenas dá-me graça e jamais me deixes estribar sobre meu próprio entendimento. E sim, que eu estribe sobre Tua promessa. No nome de Jesus. Amém.